Olá, você sabia que estamos vivendo numa era de tribunais digitais? Que uma acusação viral, ela pode destruir uma vida? Você já passou por isso? Conhece alguém que já passou por isso? Então, esse programa é para você. Esse programa é para você saber o que está acontecendo nesse mundo virtual. Agora nós vamos para a nossa convidada. Ela, maravilhosa, doutora, advogada. Ela é do Tribunal da Comissão de Júri de Duque de Caxias e também da OAB Mulher. Ela é maravilhosa. Mulher, mãe. Ela é quase uma Mulher Maravilha. Só faltou, pessoal, um laço. Estamos com ela, doutora Suzana Almeida. Querida, é um prazer estar com você. O prazer é todo meu, doutora Leni. Muito obrigada por esse convite. Me honrada de estar hoje aqui no Jornal DR1, participando do programa da doutora Leni, Vozes, Luta e Resistência. E você tem alguma dúvida sobre esse tema? Nós vamos esclarecer todas essas dúvidas. Queridos internautas, não deixe de compartilhar se esse assunto você já passou por ele. Dê o seu like, compartilhe, comente. Essa pauta de hoje é o linchamento virtual e a liberdade de expressão. Se você já passou por isso, não deixa de comentar, não deixa de seguir o nosso canal. Doutora, fala com nossos internautas. Muito, doutora Leni. Esse assunto é o assunto do momento. É o assunto que se comenta nas redes sociais. O assunto é sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, apesar dela estar lá consagrada na nossa Constituição, ela não é, a internet ela não é uma terra sem lei. A liberdade de expressão, você pode se expressar sobre os fatos, você pode falar sobre críticas, mas essa liberdade de expressão contra um limite lá no nosso Código Penal. Essa liberdade de expressão, a régua é o seguinte: a partir do momento que ela uma mentira deliberada, que ela se torna uma ameaça, que ela se torna um xingamento, que ela ofende o decoro, passa a ser, que ofende a honra, aí sim ela passa a ser considerada crime. Então, hoje nós vamos esclarecer tudo aqui. É verdade, doutora. Então, assim, a opinião, ela é um direito. Mas uma acusação sem prova, ela se torna crime. Então, a gente vê assim, muito isso na internet, as pessoas compartilhando, né, sem saber o porquê, nem o que está compartilhando. E, para você, como uma doutora assim, renomada no direito penal, você já teve algum caso emblemático que falasse sobre isso? Sim, porque a internet ela se tornou um tribunal instantâneo. Basta aquele recorte, basta um simples print de mensagem, basta um texto mal colocado, um texto sem contexto, e aí aquela pessoa ela já passa a ser vítima de acusações infundadas, aquela pessoa ela já pode ser punida, e até mesmo, como é que é essa punição? É uma punição que teve um devido processo legal? Não, nem sempre. É uma punição silenciosa. Aquela pessoa, ela começa a receber uma perseguição, é o que a gente chama os famosos haters, né, nas redes sociais. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a régua, eu não digo a régua. Onde é que é a régua? A régua é se ofende, se humilha, se é uma mentira deliberada, ela já passa a ser, ela precisa ser punida. Doutora Suzana, o que levou, né, você a decidir ser uma advogada criminal? Porque, assim, para uma mulher é um empoderamento. Nós, mulheres, estamos condicionadas a ficar submissa. E ver uma mulher como você ter voz, ainda mais nessa linha, que a gente até coloca assim, perigosa, né, que é a criminal, o que te levou a decidir ser uma advogada criminalista? Bem, essa é uma pergunta que muitas pessoas
inclusive os clientes. No início, eu não optei pela advocacia criminal. O que me fez ser uma advogada criminalista foi justamente o anseio em pleitear a liberdade alheia. O anseio em transformar aquela pessoa que supostamente, eu digo que ele não é acusado, eu não digo que ele é réu, mas ele é o suposto agressor do fato. Porque vamos colocar aqui o que é a presunção de inocência. E vamos trazer para a internet. A internet, antes mesmo dela ter provas, ela já julga. Ela julga previamente. Então, é um tribunal instantâneo. O que me fez ser uma advogada criminalista é justamente ser aquele operador que vai em busca da verdade. O que está por trás daquele contexto? O que está por trás daquela foto? O que está por trás daquele print? O que está por trás do que aquela pessoa está falando? Ao seu respeito, ao meu respeito. O advogado criminalista, ele não se conforma com o não. Ele não se conforma como os fatos são apresentados. Verdade. E, doutora, você já presenciou, né, um caso de pessoas que foram condenadas primeiro pela internet e depois pelo devido processo legal? Sim, isso é muito corriqueiro na nossa sociedade. A todo instante a gente passa por isso, a gente tem contato com esses casos, até mesmo pelas redes sociais, não muito distante. Esses dias eu vi um vídeo de um senhor, ele tinha 80 anos e ele sofreu uma condenação que foi imputado a ele um crime de estupro. E esse senhor, após 80 anos, ele conseguiu comprovar que, de fato, aquela condenação foi injusta e que, de fato, ele não tinha cometido esse crime. Então, às vezes, a gente tem que entender que se está um instrumento de vingança por trás daquele processo, a gente costuma dizer que a palavra da vítima, né, o depoimento da vítima, às vezes, num crime dessa natureza, ela tem um poder, mas por quê? Porque o crime, ele geralmente, às vezes, ele é cometido, né, num ambiente isolado, mas até que ponto essa palavra da vítima é apta a condenar uma pessoa a passar tantos anos? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque a internet, ela pune aquela pessoa sem que aquela pessoa tenha direito a um devido processo. Às vezes, perde-se um contrato, às vezes a pessoa é punida com uma demissão, e aí depois, quando vai averiguar, você tem contato com as provas em si, você depois vê que aquela pessoa não merecia aquele tipo de condenação. Mas aí depois você não tem como. Como é que você retira o que já foi dito? Como é que você apaga aquela impressão que as pessoas já fizeram na internet? Não tem como voltar, não tem revisão criminal. Nós temos revisão criminal para corrigir uma eventual condenação injusta, mas nós não temos uma revisão criminal para punir, para corrigir esses eventuais erros que acontecem nesse tribunal. É verdade, doutora. E a gente percebe assim que quando uma pessoa ela faz uma acusação na internet, é como se fosse uma flecha que foi lançada que não tem volta. É verdade. Porque a honra da pessoa já foi acometida. E isso é muito sério. Você falar, você comentar, você compartilhar algo que você não tem certeza é uma responsabilidade muito grande. Então, existe um limite jurídico entre liberdade de expressão e crime. Em que momento a opinião vira ilegalidade e ela passa a ser crime? Isso é fundamental, porque eu vejo muitos confundirem a natureza desses crimes. Se é imputado a você um fato como criminoso, ele está cometendo crime. Agora, se aquele xingamento ofende o seu decoro, a sua honra, nós estamos diante de um crime de injúria. Agora,
Se aquele crime ele ofende, ele humilha, ele atinge a sua honra, esse crime é um crime de difamação. Então, é importante, até para que você venha se colocar nos seus comentários, na sua liberdade de expressão, você tem direito de se expressar. Você tem direito, sim, a expressar a sua opinião através de ideias. Você tem direito de se colocar através dos fatos que acontecem diariamente. Porém, você precisa aprender a respeitar. O que é o respeito? Se eu tenho que colocar, eu falo muito isso, você traz para você. Eu teria coragem se eu tivesse com a doutora Leni? Será que eu teria coragem de ofender a honra dela? Será que eu... A gente tem que falar muito sobre isso. Às vezes na lei, a lei não diz, não menciona sobre empatia, mas a lei, ela pune o culpado, sim, mas a gente precisa ter estabelecido esse liberdade de expressão. Porque se eu estou te ofendendo, se eu, por exemplo, chego para você e ofendo a sua honra, você se sentiu ameaçada, você se sentiu, você foi punida com aquele comentário, você pode buscar a reparação na esfera criminal daquele comentário feito. E uma coisa muito importante, doutora, que você falou, né? Eu fiquei até assim lembrando de alguns fatos, a importância de você não compartilhar e a importância de você comentar uma coisa que é um crime. Porque você também pode ser punido. Com certeza. É uma rede, né, doutora? Sim, sim. Hoje em dia nós temos muito isso, né? A gente comenta, sai aquela reportagem e aí a gente comenta em cima daquela reportagem. Só que aquela reportagem, ela ainda não teve o devido processo legal. Aquela reportagem, o acusado, o suposto agressor do fato, ele não teve direito de voz, porque veja bem, no processo penal é o último ato do processo. Ele só vai falar o final. Depois que tiver contato com as provas. Só que aí a mídia faz o quê? A mídia primeiro divulga, você imprime as suas opiniões, as suas impressões, e aí depois, chega ao final do processo penal, aquela pessoa... E quem restitui a honra? Né? Quem restitui quem restitui tudo que aquela pessoa vai ter coragem de voltar para casa e olhar para a esposa dele, olhar para os filhos? Como é que vai ser ele voltar para o trabalho? Então, assim, a gente precisa pensar em tudo isso, que é retirado dessa pessoa com um simples comentário. Assim, é uma responsabilidade, né, doutora, muito grande, porque quando a pessoa ela clica, ela comenta sem responsabilidade de um assunto que ela desconhece, simplesmente pelo fato de uma pessoa colocar na internet, ela pode, a pessoa que está do outro lado, ela pode até vir a óbito, ela pode morrer, porque ela pode não aguentar o tipo de linchamento. Exatamente. É como aquelas rixas que tinha antigamente, né? Que a pessoa brigava, aí o outro chegava, nem sabia porque estava brigando, ia batendo, né? Era aquelas brigas, aquelas rixas. Hoje é pior. E hoje nós temos também uma outra questão. Eu digo que o direito, ele acompanha os fatos sociais. Eu sempre falo isso. Porque à medida que a sociedade ela vai evoluindo, hoje nós temos o uso da inteligência artificial. Então, qual é o meu meio também? O meu não, mas qual é o meio muito usado ultimamente de punição? O meio que é utilizado de punição, de vingança, às vezes é uma foto. E às vezes aquela foto numa exposição íntima. E às vezes aquele casal, ele acabou o relacionamento comum, e ele acabou o relacionamento, e aí aquele homem ou aquela mulher, ela passa a ameaçar o outro. Olha, eu tenho essas fotos em posição íntima. Divulgar essas fotos, eu acabo com a sua carreira. E às vezes, né, doutora? E às vezes não é nem verdade, porque nós tivemos agora uma importante alteração legislativa, que é o artigo 147B, na qual teve um aumento de pena até a metade
se o conteúdo ele é produzido, ele é distorcido por meio de inteligência artificial, por exemplo, eu peguei uma foto de uma pessoa e aquela pessoa, ela não estava despida, mas eu coloco aquela pessoa, eu faço um vídeo, uma montagem que é muito realista, e eu coloco aquela pessoa numa cena de crime ou numa cena que vai trazer ali uma humilhação, que vai trazer uma ofensa à honra daquela pessoa, e aí depois a gente consegue investigar, a gente consegue ver que aquele fato não é verídico, como é que essa pessoa ela pode se... Isso é muito comum e é por isso que o Código Penal pune justamente esse tipo de conduta. Então, doutora, esse assunto que a senhora trouxe, né, para abordar é muito importante. Muitas pessoas não têm conhecimento, né, desse assunto. O que leva a crer? Todo mundo acha assim, o crime de calúnia, difamação, injúria é um crime bobo, que não vai dar uma pena maior para a pessoa ser presa. Porque a pena até 2 anos, ela não responde. Sim, né? é suspensão condicional do processo. Exatamente. Né? Mas só que acontece? A calúnia, ela vai até 3 anos a pena máxima. Sim. Se a pessoa ela não é réu primário, ela já cometeu outros crimes, e com essa nova lei, o que vai acontecer? Ela vai aumentar, mas da metade vai passar de 4 anos. Aí, já era. Com certeza. Vai ter que responder o processo e, se não tomar cuidado, vai para o semiaberto. Né, doutora? Exatamente. E temos uma outra agravante importante, doutora Leni, quando esse crime ele é cometido nos âmbitos das relações doméstica e familiar, ou seja, aquele ex-namorado, aquele ex-marido, ou que você tenha tido um breve relacionamento, não se aplica sequer a suspensão condicional do processo, os benefícios da Lei 9.099, e pelo contrário, aquele crime sequer ele vai ser processado e julgado pelo membro do Ministério. Diferente de um crime de calúnia, que quem vai processar aquele réu, quem vai representar contra aquele réu é a própria pessoa ofendida. Então, ele muda de esfera, ele sai da esfera de uma ação penal privada e ele passa a ser uma ação penal pública incondicionada. Verdade. Ou seja, às vezes a vítima, ela se sente ameaçada e ela acaba voltando atrás, ela se sente pressionada pelos comentários na internet, pelos comentários do que vão dizer, e ela acaba voltando atrás. Mas, quando esse crime ele é cometido, volto a dizer, lá na lei, sob a lei 11.340 de violência doméstica, esse crime ele é punido de uma forma mais gravosa, para que todos entendam, né? Então, quando você faz esse tipo, com a colega de trabalho, por exemplo, esse crime tem uma natureza menos gravosa. Mas se você comete esse crime nos âmbitos das relações doméstica e familiar, esse crime, com certeza, ele vai implicar numa penalidade muito... É verdade, doutora. Eu sempre falo, né, aqui no programa, que o mundo mudou, a sociedade mudou e não tem mais essa. Você fez contra a mulher, você vai responder tanto, né, na Lei 11.340. Então, deixou de ser uma ação, como a senhora falou, né? Ela é uma ação privada, né? Que precisa da representação da vítima e ela passa a ser incondicionada. Exatamente. E eu gostaria, doutora, que você falasse sobre essa questão de prazo, porque as pessoas vão na delegacia e ninguém informa como que ela deve agir, que ela tem um prazo decadencial de 6 meses. Fala aí, doutora, como é que funciona isso? Então, se, por exemplo, o crime, a gente precisa fazer com que o telespectador, quem está do outro lado, entenda, né? O direito ele é lindo e ele não é difícil de entender. Por exemplo, se esse crime ele foi cometido contra, por exemplo, um vizinho, contra uma pessoa que você não está dentro da sua relação doméstica e familiar, esse crime... Você tem só apenas 6 meses para ir até uma delegacia ou procurar um advogado da sua confiança e você representar contra aquela pessoa. Se você passar de 6 meses, você perdeu aquele direito. Agora, se, por exemplo,
uma pessoa se sente, a vítima, ela tinha alguma espécie de relacionamento amoroso ou familiar contra aquela pessoa, esse crime, ele não, esse direito, ele não prescreve em 6 meses. Ele não decai esse direito. Não, ele não tem só 6 meses. Ela pode procurar uma delegacia, ela pode procurar um advogado a qualquer tempo, porque muitas vezes aquela vítima ela está tão fragilizada que ela demora, né? Ela leva um tempo até ela conseguir entender, se ver como vítima naquela. E aí, às vezes, leva até muito mais do que 6 meses, até 1 ano. E essa pessoa, ela está protegida. Ela está protegida pelo sigilo, ela está protegida. Então, por isso que é importante a gente entender qual é a diferença. O crime foi cometido contra quem? O crime ele é cometido no âmbito da relação doméstica e familiar. Esse crime ele não está no âmbito da violência doméstica e familiar. Opa, acende a luz, eu só tenho 6 meses. Opa, foi cometido sob violência doméstica? Então, você pode pensar, respirar e depois. Então, doutora, nessa questão do âmbito familiar, é muito importante, porque o que acontece? Quando a mulher está nessa situação de vulnerabilidade, ela vai buscar ajuda, aí esse crime ele já para de ser comum, né? Ele já vai ser um crime mais o quê? Qualificado, onde que a mulher ela vai ter aquele direito de buscar a Lei Maria da Penha e pedir uma medida protetiva. Ele não vai poder colocar uma conversinha fiada, ele não vai poder botar nada no WhatsApp, uma pergunta. Se ele fizer isso, ele está descumprindo a medida e ele pode ser o quê? Preso. Né? O que a senhora fala disso? Exatamente. Essa mulher que está nessa situação de vulnerabilidade, ela, às vezes, ela sequer tem força para buscar, para ir até uma delegacia. Então, essa mulher, ela precisa de um acolhimento, ela precisa se ver como vítima. Para isso, nós temos os CEANs. Em qualquer bairro tem os CEANs, que é um centro especializado para atendimento à mulher. Lá tem uma equipe preparada que vai atender essa mulher, que vai acolher, que tem psicóloga, que tem advogada, que vai orientar essa mulher, porque às vezes ela fica perdida, ela acha que ela vai ter que sair da casa, ela acha que ela vai ficar foragida, ela acha que ela não vai ter direito à pensão. Então, nos CEANs, essa mulher ela vai ser acolhida, ela vai se enxergar como vai conhecer os seus direitos. E aí, por que é importante? Porque a partir do momento que aquela mulher cria coragem, que ela vê que ela tem mecanismos de proteção, e ela busca ajuda, e essa medida protetiva, ela é deferida, ela é concedida para essa mulher, ela está sob um manto de proteção. E aí, essa mulher que às vezes continuava ali sobre aquele ciclo de violência, que você não vai ser ninguém, ela rompe com esse ciclo e ela deixa de sentir aquele medo, ela começa a se ver como uma mulher, como uma pessoa em situação de vulnerabilidade, e a partir daquele momento, ela começa a os seus direitos, ela começa a se ver ali como uma pessoa mesmo que tá sendo vítima, porque muitas delas elas não se reconhecem como vítimas. É verdade, não se reconhece. Nesse reality, né, show, o Big Brother, aconteceu uma violência para um dos participantes. Ele teve uma tentativa de beijo, né, como se fosse um assédio. Ele praticou, na verdade, ele parecia que era um assédio, né, como que a justiça ela age nessa situação? Porque assim, na câmera parecia aquilo, depois ele vai lá e diz que ele tinha um problema, né, de mental, tinha uma situação que ele disse ali que ele não estava no seu estado normal, que ele tinha uma deficiência psicológica. E como que a justiça pode agir com esse fato? Muito boa pergunta, doutora Eleni, muito pertinente a sua pergunta. E é importante esclarecer qual é a diferença do assédio para a importunação sexual.
A importunação sexual é quando aquele fato ele é cometido quando alguém, por exemplo, toca, encosta, por exemplo, num coletivo, e o assédio já passa a ser aquele ato libidinoso. Então, a partir do momento que o homem tenta me beijar, aí já é assédio. E aí muda a tipificação penal, muda o quanto de pena. Então, assim, a gente precisa, é importante esclarecer esses fatos aqui. É importante esclarecer essa diferença que às vezes a população mediana não tem. Então, doutora, assim, é muito importante. E quando a gente vê avançando, que a gente estava numa sociedade que a mulher não tinha direito nenhum, e começa a avançar, e mais legislações são feitas para que venha se mudar essa tipificação, é muito importante. Então, por isso, é muito importante quando a gente vai colocar o nosso voto, quando a gente vai votar, Exatamente. porque a gente tem que saber quem a gente vota. Quem é o deputado? Quem é a pessoa que vai me representar? Quem é o vereador? Então, isso é muito importante, porque é essas pessoas que vão mudar a lei. Nós temos um Código Penal de 1941, que teve várias tipificações que mudaram, foi um grande avanço. E nós precisamos ter mais responsabilidade na hora de votar, porque na hora de votar, buscar pessoas que estão nessa frente de batalha, para garantir os nossos direitos. E nós, mulheres, precisamos se unir É mais. verdade. Precisamos dar voz a mulheres como você, doutora. Olha que maravilha. Hoje você falou coisas extraordinárias, coisas que muitas pessoas não sabem. E eu falo para você, para que pessoas como a doutora Suzana venham no programa Vozes, Luta e Resistência, dê o seu like, se inscreva no canal, clique, compartilhe, porque aí você vai nos alavancar e nós vamos trazer pessoas com propriedade como a doutora Suzana. Muito obrigada, doutora Leni. Eu que me sinto honrada em poder Eu estar que me sinto. Você é participando e maravilhosa. poder estar aqui. O advogado, ele presta um serviço, ele tem um compromisso de prestar um serviço social, né? Essa é a função do advogado. Então, nós precisamos sim ter pessoas lá na Câmara, nós precisamos ter pessoas no Senado que nos representam, pessoas, eleger pessoas na nossa cidade, vereadores que estão lá buscando, pleiteando os nossos direitos, para que esses direitos que eles estão sendo conquistados, né? Eu posso dizer a passos de formiga, né? Mas ele faz todo um sentido numa sociedade. Se a partir do momento que aquela pessoa ela começa a se entender como vítima, como parte integrante, e ela busca eleger pessoas na mesma qualidade, que já passou, que entende o que ela está passando, a gente vai ter uma modificação do nosso cenário. É verdade, doutora. E uma coisa assim, interessante que a senhora falou foi nessa questão de como agir. Né? Se uma pessoa estiver sendo atacada nas redes, juridicamente, o que ela deve fazer? Quais são os primeiros passos? Existe algum local que ela pode ir especializado? Alguma delegacia? Fala para os nossos ouvintes, para eles ficarem entendendo como que deve se agir se estiver passando por isso. É importante que, se você, ouvinte, está passando ou conhece alguém que esteja nessa situação, que foi vítima de um crime digital, nós temos a Delegacia de Crimes Digitais, que fica na cidade da Polícia, ali em Manguinhos. É importante que você compareça, porque nós temos mecanismos para preservar. Você tem que, primeiramente, resguardar aquele print que vai servir como prova, preservar o endereço de IP, vai ser aberta uma investigação para estar apurando todos aqueles crimes que foram cometidos. E é importante, porque assim, a cadeia de custódia, a prova digital, né, ela tem que ser muito bem preservada. E tem um código hash. Esse código hash que tanto se fala hoje, o código hash é como se fosse uma impressão digital daquela prova, daquele.
E aí, a partir do momento que aquela prova ela é alterada, aquele código também ele sofre uma modificação. Então é importante, se você sofreu algum crime de natureza digital, o crime digital, é importante que você compareça a uma delegacia. Agora, se você foi vítima de um crime de calúnia, difamação, de injúria, aí você pode fazer o seu registro de ocorrência em até 6 meses, pode procurar um advogado preferência criminalista para te representar. E assim, se ele também não tiver, né, doutora, condição de procurar um advogado, ele pode buscar a defensoria pública, Com né? certeza. Porque existe a defensora que a gente chama a qualificada, é aquela que está auxiliando nas redes de crimes, né? E outra coisa também, doutora, uma situação assim que a gente vê direto, são pessoas que, às vezes, de brincadeira, ela vai lá e clica. Eu vou comentar que não vai ter problema nenhum. Os famosos Só que, haters. queridos, se você comentar, se você compartilhar coisas ilícitas ou contra a pessoa, o decoro dela, a honra, você também vai fazer parte dessa rede. Sim, Sim, tem como investigar, saber de qual conta partiu. Quando você faz a conta, embora você tem que colocar as informações, embora sejam informações fictícias, as redes sociais elas estão obedecendo, seguindo os padrões que são impostos aqui no Brasil. Então, volto a dizer, internet não é terra sem lei. Se você fizer, você vai ser punido no Rio. E o que acontece? Aí, quando você faz isso, de repente, o que acontece? A polícia está metendo o pé na sua porta e você não está nem sabendo por quê. Eu vi vários casos isso no jornal, o rapaz lá clicando, vendo coisas ilícitas, comentando, achando bonitinho, e quando ele chegou foi enquadrado. Então, é muita responsabilidade. Com certeza. A internet ela é bom para dar voz, mas ela também tem que ter responsabilidade. Exato. E eu gostaria de convidar vocês para participar da nossa rede, Jornal DR1. Aqui ele dá voz. Ele dá voz às pessoas que querem falar. E é através de vários programas. Aqui não tem só Vozes, Luta e Resistência, não. Tem vários programas. Dialoga Brasil com o Arthur. Tem música, Cultura em Movimento, que é a Analu. Tem Inspiração com a Marinês e também tem Inspira Arte com a Alice Mafra. Então, são programas que buscam trazer para você cultura, busca trazer para você a política, busca trazer inspiração para que você consiga ter mais voz. Porque os nossos programas aqui no Jornal DR1, ele tem responsabilidade social. Ele tem a responsabilidade de falar a verdade. Aqui é um programa com credibilidade. Se você acredita que as pessoas têm noção do impacto psicológico que um linchamento virtual pode causar, o que você tem que fazer? Você tem que parar. Faça com mais responsabilidade, que, do outro lado, quando você clica, tem uma pessoa lá que ela pode ter sua vida destruída. É verdade. Ela pode morrer. Quantas jovens, quantas meninas se suicidaram porque alguém fez um comentário que depreciou a sua honra. E isso é muito importante, é muita responsabilidade, pessoal. Não é brincadeira, não. E o programa aqui, Vozes de Luta e Resistência, é para dar voz até você que já passou por isso. Então, comenta aí que a gente vai te auxiliar. Vamos te responder qual o caminho que você deve seguir. Não fique calada, não, porque, como a doutora Suzana falou, a internet ela não é uma terra sem lei. Ela é uma terra que ela tem lei. E aqui no Brasil, os nossos representantes estão lutando para que isso venha a acontecer. E que não ficar só assim, pessoal. Então, eu te espero que você comente aí, eu espero que você comente, eu espero que você compartilhe, para que a gente traga pessoas como a doutora Suzana. E as redes sociais, doutora, como que você vê, né, nessa situação toda que a gente falamos aqui, o que você poderia falar para o nosso público? Né? Qual a mensagem você daria para eles? Eu sou muito a favor da liberdade de expressão.
Eu acho que a liberdade de expressão, ela precisa e ela necessita ser pautada no respeito. Eu quero frisar aqui a importância da liberdade de expressão, que é um direito consagrado que foi há muito tempo, Verdade. né, perseguido. Ela não deve ser banida a liberdade de expressão, vale frisar isso aqui. Porém, essa liberdade de expressão, volto a dizer, ela precisa encontrar, estar respaldada e ser estabelecido limites para essa liberdade. Então, o que eu quero frisar aqui nessa tarde para os ouvintes é que, se sua liberdade de expressão, você venha expor a sua crítica sobre fatos, você pode expor a sua visão de mundo, mas a sua liberdade de expressão, ela não tem o direito de ofender nem de prejudicar a vida. Verdade, doutora. Eu creio, né? Eu creio que o povo brasileiro, na época da ditadura militar, ele sofreu tanta perseguição de buscar a sua liberdade de falar o que queria falar, né? A sua liberdade de expressão, chegou um momento que ele não soube lidar com isso. Ele não soube lidar com o seu direito de falar o que pensa. Aí ele não fala com responsabilidade, isso tem que ser mudado. É porque hoje a lógica das redes sociais é o que gera engajamento é o que pega fogo. Engajamento é o assunto polêmico. Foca, né? Exatamente, a fofoca que dá audiência. Porém, os limites, eles são estabelecidos, não é censura, nós não estamos falando de censura, nós estamos falando de responsabilidade. Respeito, né? Você precisa dar a sua opinião, responsabilidade. E a sua opinião, ela precisa ser uma opinião, mesmo que pareça absurda, mesmo que ela precisa obedecer, ela precisa ser pautada nesses limites. Eu tenho a minha opinião, eu posso discordar da doutora Eleni, mas isso não me autoriza que eu venha te ofender, que eu venha te prejudicar, que seja um instrumento de vingança para eu te punir com a minha opinião. É um momento prático assim, né, que a gente pode visualizar na internet, né, doutora? É o caso quando uma mulher, ela se separa é um artista, aí se separa, aí outro vai lá comentar, aí começa a xingar a mulher, começa a dizer, depreciar, falar um monte de coisa que ela não fez, e aquilo vai dando engajamento, daqui a pouco tem milhões de pessoas falando naquele assunto. Exatamente. E isso é muito sério. É muito sério. Entendeu? É muito sério, porque não pode voltar isso aí. E o pior, a gente precisa a população, os jovens, que às vezes eu fico estarrecida aqui, às vezes um caso polêmico, e você vê que aquela pessoa que supostamente seria, como a gente falava antigamente, o herói e o bandido, né? A gente aqui não tem herói e bandido, né? Mas, às vezes, a pessoa ela tem a tendência de querer saber como anda a vida daquela pessoa que seria o mal da história, o bandido da história, o outro lado da moeda. É por isso que, às vezes, as pessoas elas acabam se envolvendo numa vida criminosa. Eu vejo muito isso na minha atuação prática, pela ilusão de saber como é do outro lado. Eles vendem e muitas pessoas elas aplaudem esse tipo de coisa. Eu não estou aqui fazendo apologia ao crime de forma alguma, muito pelo contrário. Mesmo sendo advogada criminalista, a minha atuação está pautada na ética e na responsabilidade. Mas, justiça, né, hoje em dia, a internet, ela romantiza aquela vida do vilão. Eu vejo muito isso. O que dá polêmica é a vida do vilão. O que dá polêmica, o conteúdo que viraliza é aquele conteúdo que causa escândalo. E às vezes, doutora, até o valor que, quando ele vai ser processado, a indenização que ele tem que pagar é tão ilusória que para ele vale mais a pena ele mentir, enganjar, né, nessa polêmica, porque vai ser pouco.
E agora, no Senado, Paula, né, doutora, está sendo pautada, né, e falando sobre a mudança na questão da rede social, da questão da internet, dos crimes. Né? O regulamento das redes sociais está sendo, né, uma polêmica no Brasil e no Senado eles estão o quê? Tá fazendo as eleições. E assim, eu agradeço, né, porque nós, mulheres e homens também, tem voz, e a nossa voz é muito importante, o povo, ele tem poder na sua voz. E quando ele perceber que a voz dele é muito mais importante, o Senado vai mudar, né, o nosso país vai mudar, e a gente tem que ficar ligado quais os senadores que estão votando. Né? Qual os senadores? O STF tem 5 votos para limitar limites, né, de juízes. Então, a gente tem que ver tudo isso. O que, doutora, você pode falar sobre isso para os nossos internautas? Então, esse é um assunto importantíssimo, polêmico. E é por isso que a nossa corte ela está muito preocupada com esse assunto, com a liberdade de expressão, mas eu volto a dizer, liberdade de expressão é um direito consagrado na nossa Constituição. Liberdade de expressão não é um convite para censura. Liberdade de expressão é o poder emitir as minhas opiniões. Mas essa liberdade de expressão, ela precisa, sem ferir o outro, ela precisa estar pautada na ética e na responsabilidade. E a nossa sociedade, ela precisa estar preparada para dar uma resposta efetiva para aquela pessoa que não cumpre. E é por isso que o STF ele está tão preocupado e ele está votando nesse sentido sobre esse caso, esse assunto tão polêmico, né? Doutora, nós, como sociedade, estamos educando para o diálogo ou para o ataque? Porque, assim, é muita responsabilidade, né, doutora? Então, assim, será que nós, quando damos a nossa opinião, a gente quer dialogar ou a gente quer atacar a pessoa? Assunto, Lenir, é como eu volto a dizer. Hoje, a sociedade ela está preocupada em conhecer, em aplaudir o vilão. Isso causa muita preocupação. E esse diálogo, ele precisa estar presente nas nossas, não só nas nossas casas, né, com os nossos filhos. Eu tenho um casal de filhos, eu estou muito preocupada, mas esse diálogo ele precisa estar presente em toda a esfera da sociedade. Verdade. Doutora, as suas considerações finais. O que nós podemos falar com nossos internautas? E antes dela começar a falar, eu volto a falar com vocês. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, porque aí sim você vai te dar a sua opinião, mas uma opinião séria, que vai alavancar o programa para que nós vamos trazer pautas importantes. E se você também quiser, pode colocar nos comentários qual assunto você quer no nosso próximo programa. Isso vai ser muito importante, porque o programa aqui é para dar voz, é para lutar e é para ter resistência. E quais as suas considerações, doutora? Eu espero ter esclarecido suas dúvidas, espero ter contribuído com. Eu agradeço pelo jornal abrir as portas, pelo jornal DR1 conceder a voz aqui de uma advogada que pleiteia a liberdade alheia. E eu agradeço imensamente. Espero que eu tenha conseguido aqui nessa tarde com a doutora Leni conscientizar que o diálogo que é a principal porta de comunicação para transformar essa sociedade. Eu que fico feliz, doutora, e passar informações, porque o meu lema é: a educação ela é muito mais importante para prevenir, porque você coibir é mais fácil do que você educar. A educação ela é o parâmetro para a prevenção.
Antes de chegarmos ao final, vou entregar um certificado para a doutora Suzana. Produção? É de agradecimento pela sua participação, de trazer tanto conhecimento para que os nossos internautas eles tenham esse conhecimento e ficar certificado, porque o Jornal DR1, juntamente com a nossa produção, fizemos esse certificado para você guardar na sua casa e sempre lembrar que o Jornal DR1 é um jornal de responsabilidade que leva informação com seriedade. Muito obrigada, doutora Aline. Eu me sinto honrada. Eu me sinto muito lisonjeada com o. Muito obrigada pelo certificado. Vai compor lá a minha parede de certificados. E, mais uma vez, eu agradeço a todos os ouvintes e conto com vocês. Estamos à disposição se houver qualquer dúvida, se precisar de qualquer esclarecimento. Doutora, e antes de nós chegar ao final, novamente, fala a sua rede social. Claro, a minha rede social é adv.suzana.almeida. Suzana com Z. O início é com S e Suzana com. Então, pessoal, vocês podem seguir a doutora. E eu quero falar para vocês o seguinte: a internet nos deu voz, mas também nos deu responsabilidade. Porque opinar é um direito, mas lixar nunca será. Que nesse debate de hoje, vocês reflitam antes de compartilhar uma notícia. Julgar, atacar, porque o outro lado tem uma vida que pode ser destruída. Obrigada por nos acompanhar. Curta, se inscreva no nosso canal, @Jornal DR1. Eu agradeço de coração à produtora Razarte Digital, ao diretor Nael Rodrigues, Aline Radassa. Continue com a gente no Vozes, Luta e Resistência. Tchau, pessoal. Tchau, Ficam tchau. na paz.